Olá pessoal, boa noite. Olá Bruno, boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite. Meu amigo Netinho, boa noite. Meu amigo Igor, boa noite. A doutora Roberta já está aqui, já já vou chamá-la. Gente, antes de mais nada, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje será a nossa segunda live. Segunda passada eu tive que cancelar em decorrência do problema, né? Eu tive, infelizmente, contrair Covid, mas graças a Deus já estou bem. E, meu amigo Igor está aqui me cobrando os parabéns. Meu amigo, parabéns, tudo de bom, muita paz, muita saúde, viu? Antes de mais nada, esse homem aí, gente boa. Bom, gente, voltando aqui. Semana passada, infelizmente, não deu para fazer a live em decorrência do problema que eu tive de saúde, mas agora já estou bem, né? Sã, estou aqui ótimo, curado, graças a Deus. Vou adicionar aqui a nossa amiga Amanda. Opa, já enviei o convite para Amanda. Deixa ela entrar agora na live. Show, Olá, Amanda. Boa noite, minha amiga. Boa noite, todo mundo que tá aqui, boa noite. Estava aqui explicando para o pessoal por que a gente teve que cancelar a live semana passada, né? Na segunda-feira Sim. passada, decorrência dos problemas de saúde que eu tive. Mas eu estou bem, graças a Deus. Não vou dizer que Graças estou a Deus. preparado para outro, porque eu não quero. Que é muito ruim. Mas estamos aqui, Mas eu firmes e quero fortes. bala. É o Pronto. importante aí. Eu vou adicionar as nossas convidadas, Amanda. Aí a gente conversa um pouco sobre o tema, apresenta as convidadas e inicia. Pode ser? Certinho. Perfeito. Pronto. Só um minuto, gente. Aí já sou. Só um minuto, estou enviando o convite aqui. Estou enviando logo o convite para a doutora Marise, que ela vai. Pronto, ela já está aí. Olá. Boa noite, minha amiga, doutora Marise. Noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos adicionar agora. Boa noite, doutora. Vou adicionar aqui a doutora Roberta agora. Só um minuto, doutora Roberta. Estou enviando o convite. Batendo. Envia o convite já. Está entrando na live. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. doutora Roberta. Que prazer estar aqui, viu? Parabéns pela iniciativa, tanto do Lucas quanto da Amanda. Tenho certeza que muitos estudantes, muitos advogados enriquecem bastante, né? Seus conhecimentos Nossa. com as lives de vocês. Com certeza. E dizer que para a gente é uma satisfação enorme recebê-la aqui no nosso Instagram, você ter topado participar com a gente dessa live, a gente fica muito feliz, né? Sim, apesar da gente não lhe conhecer ainda pessoalmente, né? Ainda. A doutora Maris fala demais assim da doutora Roberta e eu já estou encantado, né? Já estou encantado. Obrigada, querida. É um prazer. Gente, nossa dinâmica vai ser essa. Amanda, você apresenta o tema, o projeto, pode ser? Pode sim, bora lá. Eu vou deixar o tema contigo e vou falar do projeto, assim como foi na semana passada, para a gente manter esse nosso cronograma. Perfeito. Gente, mais uma vez, boa noite. Doutora Maris, doutora Roberta, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente nessa noite. Esse projeto ele surgiu ainda em 2019, quando eu e o Lucas estávamos à frente de um centro acadêmico, de uma instituição aqui de Parnaíba, e desenvolvemos, primeiramente, uma semana acadêmica, que deu entrada para um congresso, que foi um projeto belíssimo. A gente conseguiu reunir aqui no litoral piauiense
alunos do Maranhão, alunos do Ceará, alunos mais para o sul do Piauí também. Conseguimos quase 400 inscritos, conseguimos lotar o auditório, inclusive no sábado à tarde, de um feriado, graças a Deus. E aí, 2020, a pandemia, ficamos impossibilitados de fazer o congresso novamente. Pensávamos que 2021 teria novamente não conseguimos. E aí, agora, iniciamos as lives no intuito de fazer como se fosse um pré-CPCJ, um pré-congresso. Vamos somar aqui esse conhecimento, o conhecimento que nós temos como alunos, que os profissionais convidados têm, e vamos tocando o barco para, com muita fé em Deus, ano que vem a gente fazer o nosso segundo CPCJ. Pode ser? Show. Pronto. Gente, o nosso tema de hoje vai ser execução penal. E aí, quando eu convidei a doutora Marisa, eu disse, doutora Marisa, próxima semana, era para ter sido segunda-feira passada, né, mas em decorrência dos problemas de saúde não deu, como já foi pedido. Mas, doutora Marisa, eu quero muito que você participe de uma live, de um projeto, né? E a Marisa é aquele tipo de pessoa que você chama ela já topa de tudo. Então, eu gosto demais. Aí ela disse, claro, vai dar certo. Inclusive, vale ressaltar que a doutora Marisa esteve com a gente na primeira semana XNU, que foi nosso primeiro projeto, e esteve com a gente no primeiro CPCJ também, tá? E acompanhando nossa trajetória desde o primeiro projeto, acreditando na gente. E aí, gente, eu chamei a doutora Marisa, ela disse, pois eu já sei quem eu vou chamar também, a doutora Roberta. Eu disse, perfeito, pode chamar. E ela perguntou, Lucas, o que você acha da gente falar sobre execução penal? Eu disse, fique à vontade, fale o que você quiser, traga o tema que você quiser, para você conversar, para a gente debater. Estamos aqui para ouvi-las. E assim foi indo. Então, a gente vai falar hoje sobre execução penal, mas antes eu queria apresentar para vocês um pouquinho, né, da trajetória da doutora Roberta, da doutora Marisa. E eu vou falar um pouquinho aqui. Gente, a doutora Roberta, ela é advogada criminalista, professora de prática penal online e presencial na Escola Superior da Advocacia da OAB, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, Rio de Janeiro, da Comissão da Anacrim Mulher, criadora do canal do YouTube, que inclusive eu sou inscrito no seu canal, doutora, Vocação Jurídica com Roberta Renault, voltado para advogados iniciantes, coautora do livro da Anacrim, intitulado Pacote Anticrime, Análise das Principais Mudanças do Sistema Penal à Luz da Advocacia Criminal, publicação em dezembro de 2020. E a doutora Marise, advogada criminalista, né, advogada formada pela Uninasal aqui em Parnaíba, advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Uninova FAP, né, doutora? Coautora do livro de Ensaios Interdisciplinares do Direito e também é membro da Anacrim. Então, sinta-se à vontade, a palavra está com você, doutora Marise, depois facultada da doutora Roberta. Olá, boa noite a todos. Vim aqui com o doutor Paulo, aqui firme e forte com a gente. Também integrante da nossa banca de execução penal. Pessoal, como vocês estão vendo, o meu perfil, eu entrei pelo nosso perfil, Presos Têm Direitos. Foi um projeto que iniciou com a ideia da doutora Roberta e é um prazer fazer parte junto com o doutor Paulo Capozoli, que está lá em São Paulo, doutora Roberta no Rio de Janeiro, e eu estou aqui em Luiz Correia, Parnaíba, no Piauí. Então, assim, é uma honra fazer parte dessa banca e simplesmente a gente tem se apaixonado cada dia mais pela execução penal, né? Infelizmente, tem muitos advogados que não gostam dessa área, mas os que gostam têm se aprofundado, né? E têm buscado. E a gente, diante disso, vem dessa dificuldade de profissionais, mais profissionais nessa área, a gente se debruçou nessa área e a gente tem que se apaixonar cada dia mais pela execução penal. Inclusive, a doutora Roberta tem um curso sobre execução penal completíssimo e confesso para vocês que nunca vi um curso igual ao dela. São simplesmente 27 aulas com quase em média de 2, 3 horas. Assim, sou apaixonada por esse curso, eu fiz e aprovo e eu convido vocês desde já a participar, que é um curso imperdível, um curso completo e
totalmente voltado para a prática. A gente vai discutir aqui algumas questões da execução penal, algumas questões, algumas dificuldades sofridas pelo profissional quando vai lidar com o processo de execução penal. E vou passar logo a palavra para a doutora Roberta e desde já, mais uma vez, parabenizar aqui o Lucas e a Amanda, que é um prazer estar com vocês. Mas hoje eu vou deixar mais ainda a doutora Roberta falar, porque eu já tenho conversado bastante aqui com vocês. Mas é uma honra estar com vocês. Eu vou estar sempre com vocês, todas as vezes que vocês me chamarem, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu amo compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, tá bom? Mas eu vou deixar agora a palavra para a doutora Roberta. Pronto. Posso falar? Por favor. À vontade. Bom, vou dar boa noite novamente, agradecer imensamente pelo convite, parabenizar mais uma vez o projeto de vocês. Eu acho que é muito importante, em tempos de pandemia, a gente estar discutindo sobre a advocacia criminal, sobre temas tão importantes, né? E, nesse momento de pandemia, a gente está passando por uma série de dificuldades. Eu estava conversando hoje com um colega, eu encontrei com ele no centro, quando eu estava fazendo uma visita à delegacia DECAV, e vários colegas estão largando a profissão. Literalmente, colegas que se dedicaram anos e anos e agora estão fazendo outras atividades que não têm nada a ver com o direito. Por quê? Porque as dificuldades são grandes mesmo. Eu acho importante a gente colocar isso aqui, porque eu acredito que a grande maioria são estudantes, acadêmicos de direito, e a gente precisa ter uma visão de que a advocacia criminal é empreendedora, de que o fato de nós estudarmos apenas as disciplinas na faculdade, isso não é suficiente. A gente precisa ter essa visão de empreendedorismo, quem quer atuar no escritório de advocacia, perceber quais os segmentos que, de repente, o advogado ele se encaixa melhor e agir de forma diferenciada. Porque o que eu vejo também são muitos colegas reclamando da profissão, da falta de clientela, de que não conseguem prosperar nos seus respectivos escritórios, mas todos agem da mesma forma. Nós temos milhares de advogados, bacharéis que passam na OAB, são lançados no mercado de trabalho. E por que será que alguns prosperam bastante e outros não conseguem? Eu acredito que é o diferencial, porque os clientes existem. Né? Diariamente, nós ouvimos falar ou presenciamos prisões ilegais, questões, processos criminais sendo instaurados, abusos de autoridade. Então, tem demanda, tem cliente. E é preciso entender que, com a pandemia, a internet e outras tecnologias, elas entraram a todo vapor. Se a gente não conseguir ter uma mente empreendedora e a se adaptar com essas questões, fica muito complicado. Bom, eu queria mostrar para vocês que há possibilidade, sim, de um empreendedorismo, de se destacar. Um exemplo hoje, eu estou aqui com a doutora Marise, o doutor Paulo está também participando aqui, assistindo a live, e são colegas que eu tenho uma admiração profunda e que nós nos encontramos como, doutora Marise? Através da internet, através de cursos. Eles começaram como alunos, eles me viram no YouTube falando, né, sobre advocacia criminal, e aí entraram em contato e hoje dividem uma banca de execução penal comigo. Então, quando há esforço, quando há comprometimento, quando há dedicação, há essa possibilidade, sim. E a execução penal é um caminho muito bacana, porque, como a doutora Marise falou, há um preconceito por parte dos próprios advogados. Se vocês pararem para conversarem com criminalistas, muitos não querem atuar na execução penal. Eu, assim, respeito, né? Eu acho que tem que ter uma questão de afinidade, são tantos segmentos na área criminal, mas é uma área que precisa de advogados qualificados. Eu posso falar aqui no Rio de Janeiro que nós não temos tantos advogados assim. E a demanda é muito grande.
Então, aquele advogado, aquele bacharel, ou então um acadêmico, já na faculdade, mas já com a visão para o que vai fazer depois da faculdade, já ir se preparando, não só com o estudo, não só porque existe um abismo entre a prática da advocacia, a nossa realidade no dia a dia e o que vocês estudam na faculdade. Eu, quando saí da faculdade, eu não sabia como colocar todos os conceitos em prática. Ok, vocês sabem o que é uma prisão em flagrante, vocês estudaram a lei de execução penal, mas como é que eu faço no dia a dia? Um cliente entrou em contato comigo, a família do cliente, como é que eu vou prestar esse atendimento? De que forma eu vou me colocar numa delegacia de polícia? Até onde eu posso caminhar ou não? Isso tudo é a prática. Então, é o que eu falo. Eu, quando saí da faculdade, eu não tenho vergonha de dizer, não. Eu estava mais perdida do que qualquer coisa. Eu não tinha essa visão. Eu fui criando essa visão de empreendedorismo, também porque faz tempo, né? Faz mais de 20 anos. Mas, quando eu saí, eu não tinha isso. Aí eu achava assim, eu vou montar um escritório, não posso comprar agora, vou alugar uma sala, vou mobiliar a sala de uma forma com sofás, coisas bonitas, e aí os clientes vão chegando. E aí eu só bati cabeça no início, porque realmente eu não tinha essa visão. A execução penal ela é muito bacana por vários motivos. Primeiro, porque a princípio você não precisa de um espaço físico muito grande. O seu escritório, geralmente você vai estar mais nas unidades prisionais, conversando com seus clientes lá dentro, né, do que no seu escritório. Você pode, sim, atender os familiares, mas hoje, com o home office, com as videoconferências, você não há necessidade de um escritório muito grande, nada disso. É diferente, por exemplo, para quem advoga na área criminal, quem presta consultoria para empresas. Então, já começa com essa vantagem. Outra vantagem muito grande é o marketing. Quem é o maior divulgador do seu trabalho? O preso. Se você vai até a unidade e você presta um excelente serviço, você pode ter certeza, logo depois outros vão querer entrar em contato. Então, não há muito que investir, né? A não ser você pode começar até de forma pro bono. Você conhece uma família, a família te procura, você faz o melhor atendimento ao seu cliente dentro da unidade prisional e os clientes retornam. Então, eu acredito que a execução, justamente por isso, por ser uma área que não é muito visada, que você não precisa de grandes recursos de estrutura de escritório, a não ser os recursos técnicos. Hoje em dia, você precisa de um bom celular, de uma câmera, de microfone, né? Mas se você tiver o teu conhecimento da lei de execução penal, se aproximar da prática e tiver essa veia empreendedora, há tudo para você conquistar mercado. E eu falo isso com propriedade, entendeu? Eu acredito sim. Mas se vocês deixarem eu falando, eu vou começar a falar sobre tudo aqui e vou... Vocês têm alguma pergunta para fazer em específico? E aí, Amanda? Doutora, sobre o que a senhora estava falando agora há pouco, dessa questão de muita gente, muitos recém-formados, eles falam que a profissão está muito saturada. Isso a gente realmente escuta muito. Hoje, por coincidência, eu vi um comentário em uma publicação de um grupo jurídico que era a foto da pessoa que comentou já era um advogado com bastante experiência e ele dizia o seguinte: enquanto muitos reclamam que a advocacia está saturada, tem muita gente chegando agora recém-formada e que está fazendo um trabalho belíssimo. E eu acho que realmente tem muito a ver com o que você estava falando agora. Não adianta você formar e abrir um escritório e esperar o cliente bater na porta. Isso é fato. Mas eu queria que a senhora contasse um pouco mais. Era só um comentário que eu queria fazer em relação a isso. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essa vivência de ter que lidar com o preso dentro da penitenciária. Porque eu tive, acho que a mesma experiência que eu tive em penitenciária é a que o Lucas tem. A gente fez uma visita técnica lá, né, Lucas? Com a professora Maria da Graça. Eu já fui como estagiário do escritório também. Acompanhando. Né? Pronto. Eu queria que a senhora contasse um pouco mais sobre isso, porque assim, eu particularmente não sou muito chegada em direito penal. Eu era até entrar na faculdade e não sou mais.
Então, assim, eu queria que a senhora contasse um pouco mais dessa vivência, né, de ter que estar na penitenciária, de ter que lidar com a família do preso. Eu já vi também alguns casos de que o preso é viciado, está na penitenciária, e a família quer que o advogado leve uma coisa para ele, que o advogado não sabe, mas tem uma coisinha ali dentro. Como é que é essa relação no dia a dia na prática? Então, é o que falam, né? Que a gente namora o direito penal e acaba casando com o civil, não é isso que falam? Sim, exatamente. Eu namorei, eu paquerei, namorei, casei, já estou fazendo bodas. Eu adoro. Criminal, eu falo que é penal na veia, entendeu? Eu gosto realmente, mas é complicado. Eu não vou te dizer que é uma profissão, que é um segmento fácil, principalmente para a mulher, né? Existe um certo preconceito, mas nada que não possa ser superado. Eu sempre tive uma postura muito firme aonde eu ia, nas unidades prisionais, quando eu tinha audiências e até hoje com desembargadores, então não sofri muitos problemas. Então é muito importante ter essa postura e realmente identificar se você tem o perfil de um criminalista, porque hoje a gente está sendo vítima de vários abusos. Não só o cliente em si, o advogado. Eu sempre falo isso porque é importante que os colegas saibam. Há promotores que têm chamado os advogados de bandiolatras, entendeu? Então falam mal da advocacia, que nós somos defensores de bandidos e outras expressões que atentam contra a nossa dignidade, que querem colocar a advocacia criminal num patamar menor. Só que muito pelo contrário, né? Sim, nós defendemos, às vezes, pessoas culpadas, sim, mas todos têm o direito à defesa. E hoje foi o fulano de tal preso, amanhã pode ser alguém muito mais próximo a mim, alguém que não tem motivo para ter sido preso, uma prisão ilegal. Então, a defesa ela deve ser exercida amplamente. É isso que a Constituição Federal assegura. Então, o advogado que é criminalista, ele tem que estar preparado para os abusos de autoridade. A gente passou, a doutora Marisa sabe, uma situação no júri muito perplexa, a postura completamente arrogante e autoritária de um promotor. Então, se a gente não se coloca, se a gente não tem essa coragem, você se coloca numa delegacia, às vezes não é nem unidade prisional, não, a própria delegacia. Se você não tem essa postura, o perfil, é melhor nem partir para a área criminal. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai perder o seu tempo e vai prejudicar o cliente, né? Na unidade prisional, a gente tem que tomar alguns cuidados. Essa questão que você falou do jumbo, que alguns estados chamam de jumbo, outros estados chamam de custódia, que é a possibilidade de levar pertences ao preso, às vezes ele precisa de algum medicamento, comida, roupa. Então, cada unidade prisional possui as suas regras específicas, e embora isso não seja trabalho do advogado, porque o nosso serviço é o quê? Prestar atendimento jurídico, é acompanhar o processo, é fazer os pedidos referentes aos direitos, remissão, detração, progressão de regime, levar pertences, comida, não faz parte da advocacia criminal, embora muitos colegas estavam fazendo. Aqui no Rio de Janeiro teve um problema sério em Bangu, acho que foi no ano passado, agora eu não vou me lembrar exatamente o mês, mas um rapaz foi fazer a custódia, ele levou vários pertences, e quando ele se apresentou na unidade prisional, acharam no papel higiênico vários chips de celular. E ele realmente ficou vendido. A gente via que ele não sabia que aquilo estava ali, porque estava no meio do rolo, né? Isso foi uma loucura, porque ele acabou indo para uma delegacia, respondeu o processo na OAB. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, não faço. Agora é proibido. Agora aqui não pode mais fazer. Mas na época em que estava fazendo, que era possível, eu não fazia custódia. Então, e se fizesse, teria o cuidado de verificar exatamente o que estava sendo levado. Outra coisa importante é a família. A gente tem que dar o total atendimento à família. E a família não quer saber de dia, de horário. Se você não se impõe, eles ligam todos os dias, de madrugada. Mas é importante, porque estão preocupados, né? Afinal, é um parente que está ali, que está preso, e às vezes eles não conseguem sequer fazer a visita.
Agora, o outro ponto importante, eu acho que é o diferencial. Porque, às vezes, Amanda e Lucas, o cliente, ele fala, doutora, eu tenho direito à progressão de regime. Ou então, eu quero pedir a detração. Por exemplo, os dias que eu fiquei preso temporariamente, eu quero que sejam descontados, que sejam abatidos da minha pena. Só que esse pedido é um de muitos que poderiam ser feitos. Então, o advogado na execução penal ele tem que ter uma visão muito ampla. Ele tem que sair da caixinha. Antes de chegar na execução, ele tem que ler a sentença penal condenatória, ele tem que examinar o processo de conhecimento para saber se realmente não há mais o que fazer. É o mesmo que eu faço uma analogia com aquele paciente que se queixa de uma dor no estômago. E aí ele vai num clínico geral e ele já faz muito tempo que ele não consulta o médico. O clínico vai fazer o quê? Vai pedir um check-up. E aí vai examinar todo o organismo, vai fazer vários exames para ver se de fato o que está acontecendo. Às vezes a dor na barriga ela está escondendo algo que é muito maior. Então essa visão, né, às vezes a gente precisa pedir coisas que o próprio cliente não sabe. E isso é importante na execução penal. Às vezes a gente consegue, através de uma revisão criminal, é o caminho ali inicial, a gente consegue diminuir a pena e todos os direitos dele são facilitados. Então, o criminalista, quando chega na execução, que é a parte pior, porque o teu cliente ele já está completamente desesperançoso. Ele está na etapa final, ele está cumprindo pena, ele vê que não tem mais saída para ele. Tudo que ele poderia fazer, exercer a ampla defesa de absolvição, já foi feito. Então, a gente precisa de um carinho, de um cuidado, uma atenção melhor e de ter essa visão, que não basta só... Tem gente que leva, né, uma fichinha para prestar o atendimento ao preso, aí fica perguntando, remissão, detração, o que eu posso pedir? Isso é importante, mas um exame profundo também é. Quando me pedem para fazer uma visita, o primeiro atendimento, antes de ir à unidade, eu vou buscar o processo dessa pessoa. Eu vou estudar profundamente tudo, eu vou analisar o tempo de pena, a situação pretérita, e eu vou levar um parecer completo para o meu cliente. Eu não espero ele falar alguma coisa. Primeiro eu levo até ele, entendeu? Então, isso é muito importante. Faltam advogados com essa capacidade. E eu digo capacidade por quê? Porque estão afastados da prática penal ou porque resumiram a execução penal àquele ato burocrático, automático, sabe? É a listinha, vê aquilo ali e acabou. Nós não, nós temos que... Oi? Pode só falar. Interrompendo aqui, né? Sem contar que não só são esses pedidos que a gente é acostumado a ouvir, né? Da remissão, da detração. Tá, e aí aconteceu, por exemplo, uma infração leve, uma infração média, uma infração grave. Ele vai responder a um processo administrativo. E aí o advogado ele precisa estar todo o tempo acompanhando para que não ocorra ilegalidade, né? Porque às vezes a gente vê que não tem audiência, é necessário uma audiência perante o juízo. Às vezes não há defesa, é necessário a defesa, né? Então tudo isso precisa ser verificado. E aí a gente precisa de uma preparação. Às vezes o advogado está acostumado tão somente no processo de conhecimento que quando ele vai para o processo de execução, aí ele só pensa naquele pedido básico, aquele pedido geral. Quando é que ele vai progredir? Será que ele tem direito à remissão, à detração? E aí não busca a fundo, e aí faz uma peça de forma genérica, não vai buscar todo o histórico do cliente, que é o que vai fazer a diferença, né? Eu queria destacar... Desculpa, doutora, fala, pode falar. Pode falar. Eu queria destacar um ponto e dar um exemplo aqui do quanto que o advogado perspicaz, aquele advogado que está se atualizando, que está acompanhando tudo, jurisprudência, julgados, súmulas, ele pode fazer a diferença. Primeiro, dizer para vocês que a execução penal ela não se restringe à LEP. Assim como qualquer disciplina, a gente tem que estudar os princípios e os embasamentos. A gente tem que aprender a desenvolver um raciocínio lógico nosso. Claro que cada tema, o STJ pensa de uma forma, o STF pensa de outra, o fulano de tal pensa de tal,
é legal você saber o que essas pessoas, o que esses tribunais pensam, mas qual o seu posicionamento sobre isso? Isso é importante, você pensar como operador do direito. E as pessoas, eu vejo muitos colegas que pecam aí, eles copiam, eles ficam ouvindo, né, e reproduzem esses posicionamentos sem entender. Quando você compreende o que é execução, quais são os fundamentos, quais são as bases, fica mais fácil para você desenvolver, né, o seu entendimento. E eu vou falar de um caso recente. Existe uma unidade prisional aqui no Rio de Janeiro que acompanha penas em definitivo no regime semiaberto, que é o Plácido, em Bangu, no complexo de Jericinó. Recentemente, não, já faz algum tempo, a Corte de Direitos Humanos, ela considerou, através de denúncias e de visitas que foram feitas, que esse instituto ele tinha situação degradante para os apenados. Quem estava ali estava numa situação horrível. Eu estou falando de falta de colchão, água, alimentos estragados e tantas queixas. Vocês nem imaginam. E a coisa ficou tão feia que essa corte resolveu considerar que cada tempo de pena, por exemplo, se o indivíduo estava cumprindo pena por 30 dias, isso seria considerado em dobro, 60 dias. E o advogado, com base nesse conhecimento, por quê? Porque ele se atualizou, olha que bacana, ele estava acompanhando tudo isso, e aí ele impetrou um habeas corpus e pediu para que aquele cliente específico tivesse o tempo da pena contado em dobro, justamente como essa corte falou. Para quê? Porque uma vez contado em dobro, todos os benefícios, progressão de regime, livramento condicional, eles são antecipados. E o que aconteceu? Ele perdeu no TJ. E aí ele recorreu no STJ, e o ministro, doutor Reinaldo, concedeu a ordem, na verdade, reformou a decisão do tribunal e abriu um imenso precedente. Quer dizer, ele, advogado, competente, que foi acompanhando tudo o que estava acontecendo e sabendo, será que todos os advogados sabem dessa decisão? Acompanham de verdade? Mas esse advogado sabia. Ele conseguiu um benefício para o cliente dele, a contagem em dobro, e ele abriu um precedente para todos os apenados daquela mesma unidade. Então, graças ao trabalho dele, os advogados que têm apenados, clientes que estão ali, eles também podem pedir a contagem do prazo em dobro, antecipar os benefícios. É isso que eu quero mostrar. Sim, tem dificuldades, mas se nós tivermos um posicionamento, uma visão mais ampla, a gente consegue um destaque. Isso não tem a ver com quem está há 20, 30 ou 5 anos. Eu acredito que isso tem a ver com visão, com comprometimento e determinação, e está sempre se atualizando, entendeu? Então, advogar não é fácil, advogar requer uma série de comportamentos diários. Estudo da disciplina é o mínimo do mínimo, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção para esse ponto. Eu não sei se eu respondi tudo, Amanda, mas se eu não tiver, era isso? Perfeitamente. Doutora, quando eu ingressei na faculdade, até então, meu sonho era ser delegado de polícia, né? Como a doutora Marisa aqui sabe, a Amanda sabe. E aí, eu desde pequeno, eu sempre, não, você é delegado de polícia. Até então, eu falava que queria ser advogado. Aí, conheci toda aquela... Eu acho que eu fui e o Maria vai com as outras. Quando a Polícia Federal começou, de fato, a ser mostrada na mídia, sabe? De forma mais forte, vamos dizer assim. Entendi que eu quero ser delegado da Polícia Federal. Só que quando eu cheguei na faculdade, comecei a estudar Direito Penal, Processual Penal, Direito Civil, por aí eu digo, não é isso que eu quero, não. Eu quero ser advogado mesmo. Aí, hoje, eu me sinto, assim, voltando ao que você tinha falado antes, com relação à questão do início, hoje eu me sinto privilegiado, né? Ano que vem eu vou formar já. E hoje eu me sinto privilegiado porque eu tenho a doutora Marisa do meu lado, tenho o meu chefe aqui, o Rafael, do meu lado, que também é advogado, tenho a doutora Raina, sócia da doutora Marisa, tenho a doutora Josiane, que também é sócia do escritório. Então, são pessoas que somam demais a minha vida, sabe? Então, quando eu, de fato, entrar, que eu for lá receber minha OAB, eu já não vou entrar tão leigo no assunto.
Eu já não vou entrar, assim, aéreo, só com a teoria, chegando lá, a delegacia sem saber o que fazer. Outro dia eu disse, doutora Marise, tem uma missão aqui pra gente. A gente saiu para a central de flagrante 1h da manhã, não foi, doutora? Saiu para atender o cliente, filho de uma colega que ela me ligou, né? Eu disse, não, peraí, só um minuto. Telefone para Marisa, mesma hora. Doutora Marisa, tem um procedimento. Ela disse, embora. Peguei o carro, fui buscar ela ligeiro, a gente se mandou para Parnaíba. Mas, assim, o que eu ia lhe perguntar, na realidade você já me respondeu. Se, com relação à LEP, né, porque a Lei das Execuções Penais, ela é seguida à risca ou existe coisas dentro da LEP que na prática não acontece? Porque, assim, eu andei lendo a LEP, andei estudando algumas coisas e tudo, e eu vi que lá na lei tá tudo certo, muito bonito, né, se de fato fosse seguido assim, mas a gente sabe que o sistema carcerário do Brasil não é essas coisas. É muito complicado com relação à ressocialização. E aí a minha dúvida era essa. Então, é mais complicado, eu vou perguntar para você. A Constituição Federal, ela é bonita, né? Quem já leu, quem já estudou profundamente, ela é linda. E ela dignidade da pessoa humana é perfeita. Ela não é seguida. Na verdade, eu tenho que falar isso aqui. O preso, ele é encarado como a escória. Ele infelizmente é isso. A gente, às vezes, se coloca nas mídias sociais com relação à chacina que houve aqui no Rio de Janeiro. Se você coloca uma postagem, muitos falam, né, pessoas que não são ligadas ao direito ou até são, nossa, mas morreram poucos, tinha que matar mesmo. Então, os policiais, você não tem pena dos policiais, são visões assim, né? E da mesma forma que tem a visão da sociedade, que acha que a execução penal ela é feita para que aquela pessoa sofra, né? Que ela tem que cumprir ali, eu não sei, ficar presa eternamente. São pessoas que estão muito afastadas do que vem a ser a execução penal, que vem a ser o sistema progressivo, né? Do cumprimento da pena, que vem a ser a ressocialização. Então, a LEP, ela nunca, não posso dizer, mas ela muitas vezes não é seguida, por isso que o advogado tem que ficar atento o tempo todo. E é como eu falei, o preso não sabe de todos os direitos. O advogado deveria saber, por isso que ele tem que fazer uma análise profunda no processo, para justamente identificar quais são as falhas. E o pior de tudo, Lucas, não é isso. O pior de tudo é a interpretação. Tem determinados artigos na LEP que eles são interpretados de forma desfavorável, ou então o juiz legisla, ele, por exemplo, um requisito com um determinado benefício. Todos os requisitos estão lá na LEP. Ele inventa um terceiro, um quarto requisito e indefere, entendeu? Então, eles fazem interpretações desfavoráveis. Então, é por isso que eu digo que o advogado ele tem que ser aguerrido, combativo, e saber que aquela lei tem que ser interpretada com base nos princípios, com base na criação da LEP, com base na execução e no que ela representa de fato. A execução penal nada mais é do que o apenado cumprir aquela pena que foi imposta para ele, que não é uma pena que viola a dignidade, que viola todos os direitos, não é isso. Ele vai cumprir naquele tempo necessário e da forma digna, é isso, né? E que aos poucos ele vai conquistando a confiança do Estado, ele vai progredindo de regime até o momento em que ele sai. Só que a sociedade, a maior parte, né? Claro que eu não estou generalizando, mas muitos não pensam dessa maneira. E às vezes um juiz até indefere, não concede um direito do preso, com medo da própria sociedade. A gente sabe disso, né? Quando acontecem casos emblemáticos da mídia, até de júri, a gente sabe que muitas vezes aquela pessoa está condenada e não foi nem julgada ainda. Por quê? Porque a sociedade está toda fazendo uma pressão muito grande. Então, o problema é muito profundo, sabe? E aí a gente luta, literalmente a gente está nadando contra a maré, porque além de discriminado, a gente sabe que vai enfrentar muitos juízes punitivistas que legislam. O juiz não é feito para legislar. O juiz tem que aplicar a lei. Mas, enfim, por isso tem que ter vocação. Vocação e vontade de combater. Como diria aqui no Piauí, né? Sangue no olho.
sangue no olho para entrar, porque assim, a advocacia na área criminalista é uma área muito desafiadora, é bem diferente do civil, que é aquela coisa mais tranquila. Você vai lidar com o preso, você vai lidar com a família de um preso que está ali, é aflito e não sabe o que vai acontecer. Então você é essa ponte, o advogado é essa ponte entre a família e o Estado. Porque o advogado, como eu vi outro dia um vídeo, foi aqui no Piauí, um advogado que teve suas prerrogativas violadas dentro de uma delegacia, e ele falou a seguinte frase, ele disse que o advogado só tem a carteira da OAB para lutar contra todo o aparato que o Estado tem, que o Estado tem a polícia para investigar todo aquele procedimento, todo aquele possível crime, tem o Ministério Público para acusar, tem um juiz lá para proferir uma sentença de mérito. Então existe todo um arcabouço ali, como é que se diz, uma equipe, né, no qual tá todo mundo preparado ali para dizer, ó, é culpado. E o advogado é o quê? Peraí, não é assim que as coisas vão funcionar. Vamos analisar os fatos, vamos ver direitinho. Então existe todo o Estado contra o preso, aquele preso que está ali. O doutor Écio Quaresma também, eu já vi ele falando, que o advogado, ele é o manto, ele até costuma fazer assim, ele é o manto do preso. Tá entendendo? Ele recebe as facadas, as apunhaladas do Estado para poder defender aquele seu cliente, aquele apenado que está ali dentro do presídio, do sistema prisional. Então, eu acho eu sou apaixonado, entendeu? Advocacia hoje Fala só uma coisa para você que é importante para destacar aqui, que eu vejo, né, como consultora, vários colegas me procuram para perguntar, assim, dúvidas do dia a dia. Eu vejo muita gente, Lucas, isso é grave, e Amanda, migrando para a advocacia criminal e achando, eu era da área civil, agora eu quero ir para criminal, eu vou ter mais lucro. Pensa que, não sei o que passa na cabeça. Mas sem nenhum preparo. Então vai para a audiência de custódia, por exemplo, sem saber o que é uma audiência de custódia. Eu sei disso por quê? Porque eu recebo mensagens no WhatsApp, doutora, eu tenho uma audiência de custódia amanhã e eu não sei o que fazer. Mas como é que assume uma causa dessa responsabilidade, né, se não faz a menor ideia? E o pior disso tudo não é que a pessoa não saiba a prática, ela não leu a resolução que fala da audiência de custódia, porque se ela tivesse lido, ela saberia pelo menos o básico. Então, muito cuidado. Você, por exemplo, você falou que foi para a delegacia acompanhado da doutora Marise, que já tem experiência, que já advoga na área criminal. Então, ela foi me dar uma aula. Ela foi me dar uma aula de atendimento. É isso aí. O advogado que quer aprender, ele tem que ter essa visão que ele não pode prejudicar o cliente. A responsabilidade que o criminalista tem nas mãos é muito grande, porque os piores erros cometidos são os erros na fase policial. Sabia? Uma má orientação para um cliente na delegacia pode comprometer toda a situação processual dele. Então, por favor, não se aventurem. Se tem ainda, percebam, né? Façam essa reflexão. Será que eu realmente estou preparado para advogar sozinho? Eu estou preparado para acompanhar um cliente na delegacia? Eu sei o que fazer? Se não sabe, vai estudar, né? Vai fazer um treinamento de prática, vai procurar um parceiro de confiança que já tenha uma experiência, mas não vá sozinho, porque você vai prejudicar. Isso é muito grave, né? Perfeito. Vai lá, doutora Marisa. Doutora Marisa ia falar naquela hora, Amanda, eu interrompi. Pois é, só para completar a frase da doutora Roberta, né, com relação à vocação. Quantos ataques, né? Inclusive, a gente já até recebeu ataques, por exemplo. Vocês defendem os direitos dos presos, mas e da família? Né? Então, assim, as pessoas elas começam a olhar só um lado. A execução penal, a gente está defendendo o direito do preso, porque a gente está preso, né? Não a família. Mas isso não quer dizer que a gente não advogue para a família, por exemplo. A gente advoga, sim. Mas o projeto é para o preso. Então, as pessoas, existe essa revolta. E a gente precisa ter convicção daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter amor por aquilo que a gente está fazendo para poder a gente se blindar desses insultos, né, que vêm contra a gente. Por exemplo, com relação à pergunta que você fez à doutora Roberta,
Sim, a LEP, mas ela é cumprida? Por exemplo, o doutor Paulo Capozoli, ele fez um vídeo sobre o direito de visita. Mas a gente vê que tem unidades prisionais que quem legisla não é a LEP, não é o juiz, né? Porque o juiz não pode legislar. Mas a doutora Roberta deu o caso que o próprio juiz faz uma interpretação lá, começa a legislar no caso. Mas existe também o diretor do presídio que baixa lá uma resolução, baixa os requisitos que são totalmente contrários à LEP ou não estão previstos na LEP. E a gente precisa ter esse feeling rápido para que o seu cliente não perca o direito. Por exemplo, direito de visita. Existe lá quem pode visitar, mas por exemplo, o diretor da penitenciária pode dizer que quem pode visitar, por exemplo, é só a família e o filho. Existe casos disso. Então, o que você tem que fazer diante de uma situação dessa? Você precisa ingressar com a petição, informando o juiz e pedindo que esse direito seja garantido. Porque até um amigo pode visitar o preso. E aí você começa não só a invocar a LEP, mas como você começa a invocar princípios. Daí a importância também de você saber princípios que regem a LEP. E aí você pode invocar 1, 2, 3, quantos princípios forem necessários. Tão quanto importante quanto a LEP, por exemplo. Era isso que eu estava tentando falar naquela hora. Não, e outra coisa é a lei de abuso de autoridade, que muitos colegas não sabem. Determinados comportamentos que antes eram combatidos pelos advogados, por exemplo, um juiz decretar uma prisão sem os requisitos da preventiva, o que a gente questionava? A ilegalidade da prisão perante o judiciário, impetrava HC, etc, etc. Agora a gente tem a criminalização de condutas praticadas pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelos delegados, pelas autoridades em geral. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento dessa lei de abuso de autoridade e invocá-la sempre que necessário. Mesmo sabendo que a punição não vai ser grande, se tiver punição, não vai ser nada demais, mas a gente está mexendo com a vaidade. Por exemplo, eu coloco, sempre nas minhas petições, quando eu vou pedir vista de um inquérito policial, eu coloco o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Dizendo, olha, delegado, eu sei que se você, por acaso, impedir que eu tenha acesso à investigação que versa o meu cliente, você pode estar incorrendo em crime de abuso de autoridade. Então, eu tenho conhecimento disso. Ao invés de eu bater boca com ele, eu faço uma petição com um fundamento, coloco a súmula vinculante 14 do Supremo e entrego. Assim, é uma maneira que você tem de se impor também. Porque se você não mostra conhecimento para essas autoridades, você é engolido. Literalmente. Sabe? É complicado. Inclusive, uma vez eu estava conversando com a doutora Marisa sobre essa questão do abuso de autoridade que os advogados vêm sofrendo no Brasil afora. Eu, particularmente, acompanho muito isso no Instagram, e a gente vê, aqui eu não sei como é que está essa questão, mas inclusive teve um advogado, não foi, doutora, que sofreu, que você até comentou comigo, e aí eu fiquei assim, revoltado quando eu vi, porque assim, gente, é muito... Existe uma lei, existe lá a Constituição, existe o Código Penal, existem as leis para ser cumprida. Então, diretor de presídio, delegado de polícia, ele não tem esse direito de vir discutir com o advogado, dizer, ó, doutor, é isso. Não, vai cumprir a lei. Não tem até aquela frase do Alex Sedlex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, tem que cumprir a risca. Com relação a essa questão do abuso de autoridade, eu vejo assim, hoje mesmo eu estava vendo um caso de uma delegada que 4 rapazes foram presos, acusados de roubo, né? E o advogado estava falando, mas como foi roubo? Eles não foram pegos com nenhum tipo de... Não estava com arma, com faca, algo semelhante. E estão respondendo pelo crime de roubo. O advogado falando que isso era um abuso de autoridade. Por quê? Porque ela disse para eles que ela iria ferrar com a vida deles, entendeu? E os rapazes, de fato, não... Assim, estavam desesperados, né? Eles estão presos, foi decretada a prisão preventiva deles. Não tinha nenhuma prova material no trazida aos autos que mostrasse de fato que eles eram culpados, ou algum indício, não tinha indícios. O advogado estava falando, entendeu? Isso é grave, e isso é crime de abuso de autoridade, porque além da ausência dos requisitos da prisão, tem o dolo, um elemento subjetivo, porque no crime de abuso de autoridade tem que constar a intenção daquela autoridade em prejudicar.
ou tentar beneficiar outra pessoa. E tem que ter essa intenção. E, nesse caso, ele é um caso, e que, inclusive, acontece muito, né? O problema é provar, porque, às vezes, o delegado fala isso rapidamente para o advogado, e o advogado não gravou, não tem nada, mas é complicado, é muito complicado. Vai lá, Amanda, que você ia falar. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma delas está aqui nos comentários da nossa live. Na prática, atualmente, nesse mundo que a gente está vivendo de pandemia, como é que está funcionando na realidade, na prática, o direito à visita nas penitenciárias? Quer responder, Marisa? Ou quer que eu responda? Então, aqui na nossa... Vou falar da minha realidade, porque esse direito de visita, ele acaba sofrendo algumas diferenças com relação à região, né? Então, aqui no Piauí, o que está acontecendo? Nós, advogados, a gente marca uma visita, a gente tem uma comissão dentro da OAB, e aí a gente fala com a pessoa responsável da OAB pela visita, que seria o direito da penitenciária. E aí você marca um dia na semana para poder falar. E aí, exatamente naquele dia e horário, eles conduzem o preso até a sala, né? Que hoje é recebido na sala da OAB, inclusive. E aí você fala com o seu cliente videochamada. É assim que tem funcionado aqui. E com relação à família, da mesma forma. Só que a família faz um cadastro previamente, eles dão do que precisa do cadastro lá na hora, quando você vai, um dia determinado da semana. Salvo engano, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, você se dirige até a penitenciária e aí vai estar uma assistente social te esperando lá. Chegando lá, você leva os seus documentos e informa o seu grau de parentesco. Se é esposa, se é esposo, se é filho. E aí você pode estar marcando com a assistência social e ela vai agendar um dia e horário para você fazer essa visita de forma virtual. Só que deu uma parada. Nessa semana parou um pouquinho. Quem está fazendo essa visita, só o advogado está fazendo. Já, na verdade, eu acho que já está com um mês essa situação. Que eles não estão tendo direito com a família. Só com o advogado. Isso é tão grave, Perfeito. né? Porque o que acontece muitas vezes é que a família até faz essa visita online, né? E muitos são carentes, não tem recursos, sabe? Aí é rapidinho, é uma conversa de 5, 10 minutos, gente. E aí a internet falha. O Estado não tem... Eu falo Estado, não só no Rio de Janeiro, estou falando do Estado brasileiro, não tem estrutura, não tem aparato para isso, para fazer essas reuniões, essas visitas online. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão que é muito séria, que é porque o preso que está ali, ele está numa situação muito vulnerável. E a Covid existe, né? A gente sabe disso. Então, quando é facilitada a visita, sem nenhum tipo de controle, eles podem se contaminar. E o Estado tem um dever sobre eles. Então, é complicado, né? Porque eu acho que teria que haver um meio termo aí. Eu não sei como aumentar o tempo de conversa com as famílias, alguma outra forma que realmente assegurasse esse contato, mesmo que fosse virtual. Mas, na verdade, não é isso. E um problema mais sério é que a gente, quando abriu esse canal do Direito dos Presos no Instagram, nós acompanhamos muitas esposas, mulheres guerreiras mesmo, que têm parentes presos, e elas falam de situações bárbaras. Por exemplo, essa questão da custódia. A família leva alimento para o seu familiar. E muitas unidades fornecem comida estragada. Vocês sabiam disso? Verdade. Comida azeda, né? Então, aquele preso, ele contava com a ajuda da família. Se não tem essa visita, às vezes não tem a entrega, tem alguns que estão morrendo desnutridos. Isso aqui queixa nas mídias sociais. Entendeu? Aqui é muito grave. Está tendo? Tá, aqui está tendo a custódia. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, entendeu? E, enfim, é complicado. Perfeito. A segunda pergunta que eu tenho para fazer é uma que chegou no meu Instagram, que é o seguinte.
pode haver restrição ou suspensão de algum direito dos presos previstos na LEP? E se sim, quem que pode fazer essa restrição? E quais direitos podem ser restringidos ou suspendidos? Vai depender, assim, genericamente falando, é complicado eu falar todos os direitos que podem ser suspensos, mas o que acontece? Existe, na própria lei de execução penal, um comportamento exigido, que o apenado ele tenha disciplina, que ele obedeça, né, determinadas regras ali dentro. E a LEP diz também que quando eles ingressam no sistema prisional, eles são orientados, eles são advertidos do que devem ou que não devem fazer. Então, é o que a gente chama de infração disciplinar, né? E quando ele atenta contra essa disciplina, o que acontece? Ele é submetido a um procedimento administrativo disciplinar. E aí tem que ter a presença do advogado ou do defensor público para que ele possa se defender. Se no final for reconhecida a falta disciplinar, haverá sanções. Vai depender qual infração foi. Então, um dos direitos de visita, por exemplo, ele pode vir a ser suspenso. Mas eu acho importante que saibam, né, eles chamam de castigo, as famílias falam muito, o meu marido está de castigo, então eu não posso visitá-lo. O importante é que o advogado que atua nessa parte, ele entenda, mas está de castigo por quê? Ele cometeu uma infração lá dentro? Tá, mas ele foi submetido a esse procedimento, que é um bom processo criminal, vamos colocar dessa forma. Ele tem o direito, o preso, de se defender. Olha, você foi pego com um celular dentro da cela. Peraí, eu não fui. Aconteceu isso, isso e aquilo. Então, tem que ter um procedimento, tem que ser ouvido o apenado na presença de um advogado para depois isso ser julgado. E esse PAD, ele é feito na unidade prisional. Tá? Então, é ali. Vai depender de cada estado para saber quem é o julgador, se é o diretor do estabelecimento, se é uma comissão técnica que julga, mas existe isso, desde que submetida ao PAD. Porque a gente vê muitos casos onde a pessoa, o preso, ele é condenado, é reconhecida a falta disciplinar, mas ele não teve direito à ampla defesa. E aí o advogado ele tem que arguir nulidade. Cerceamento de defesa é gravíssimo, né? Está na nossa Constituição. Arguir nulidade ao juízo da execução. E aí, para anular aquela infração e todas as suspensões de direitos serem desconsideradas. Entendeu? Certo. Seguindo aqui no comentário, esse procedimento ele pode ser de forma coletiva, em exemplo de eles faz uma rebelião, um montinho. Pode ser feito isso de forma coletiva ou tem que ser individual para cada um ter direito à sua defesa? O princípio da individualidade, né? Cada um tem direito a fazer a sua defesa. Mesmo sendo várias pessoas encontradas na mesma situação, cada uma vai ter direito à sua própria defesa, sim. Não existe punição coletiva, não existe, é muito difícil de falar, né? Não deveria existir, né? Deixa eu corrigir aqui. Mas isso é importante. Por isso, um advogado presente. E a família que não tem condições, deixa eu dar um alerta aqui, porque talvez tenha algum familiar, né, do nosso canal Direito dos Presos. A família que não tem condições de constituir um advogado particular, quando ela se depara com uma situação, por exemplo, agora eu não posso mais fazer visita. O que ela tem que fazer? Comunicar à Defensoria Pública do seu estado. Se não está havendo os encontros presenciais, reuniões presenciais, porque não tem, vai buscar como fazer isso virtualmente. Cada estado tem um procedimento. Mas é importante que tenha um defensor, seja público ou particular, para ver se realmente aquele preso foi respeitado em todos os seus direitos. Entendeu? Perfeito. Doutora, com relação a essa questão do bom comportamento do preso, ele soma nessa pena, nesse possível pedido que o advogado vai fazer para o juiz, o que ele pode acrescentar, o que ele pode estar ajudando, esse bom comportamento, se o preso estuda, o preso presta algum serviço, o que ele pode estar somando para o preso? Fala aí, Marise, agora deixa ela falar. Então, o comportamento ele é de suma importância para vários pedidos. Por exemplo, para você
pedir uma VPL para uma saída temporária, por exemplo, é necessário que você tenha um bom comportamento carcerário, né? Na hora que for verificado, por exemplo, o procedimento disciplinar, isso também será levado em conta, o bom comportamento carcerário. Então, praticamente todos os pedidos que forem feitos em benefício do seu cliente, o bom comportamento carcerário quase sempre será um dos requisitos exigidos para que seja concedido o seu pleito, para que seja concedido o seu pedido. Não é verdade? Então, fala do CEU, né, do sistema eletrônico. Quando o advogado faz um pedido de qualquer benefício, eles já pedem imediatamente para ser juntada o atestado de conduta carcerária, justamente para ver o justamente. O diretor, ele sempre deveria estar alimentando esse CEU, que é o Sistema, né, Unificado de Execução da Execução Penal, onde vai estar o processo, que em grande maioria do país já utiliza esse sistema, que é o processo eletrônico hoje da execução penal, específico da execução penal, que é a VEP, tem outro, às vezes, em outro estado é VEP e a outra é qual, doutora Roberta? Às vezes é VEP, que outros... é VEP, Vara de Execuções Penais, tem o VEC, que é Vara de Execuções Criminais. Isso, mas que utilizam esse sistema. E o advogado sempre pede, como para ficar sempre atualizado, esse bom comportamento carcerário, que é o que vai, como eu falei, na grande maioria de qualquer pedido, que seja, é um dos requisitos, é o bom comportamento carcerário do indivíduo. Mais uma questão da importância do advogado na execução penal, porque às vezes o preso não sabe disso. Como a doutora Marice falou, os direitos, para serem concedidos, a grande maioria precisa do bom comportamento. E o apenado, às vezes, pratica uma infração disciplinar e não está ciente. Então, o advogado, olha a responsabilidade do advogado. Aquela pessoa e nem atualizado, né? E nem atualizado, tem que observar isso. A pessoa ingressou na unidade, você tem que passar todas as informações, como funciona aquilo, orientá-lo a agir da forma adequada, para que ele conquiste justamente os direitos o mais rápido possível e possa sair de lá. E a grande vantagem de se estudar, de trabalhar, isso é tão importante, né? Porque além da pena ser diminuída e dos benefícios serem antecipados, a pessoa ocupa a mente, né? E é importante a gente ter essa consciência enquanto advogados e até ver alternativas para aquele cliente. Você quer trabalhar? Quer estudar? Vamos ver uma forma aqui de fazer isso. Existem caminhos, mas depende também do conhecimento do advogado. É o advogado que vai andar na contramão, como vocês sempre costumam falar nos seus cursos, né? É andar no efeito contrário à manada, né? Então, quando a gente vai nesse primeiro atendimento, a gente já precisa estar ciente do como está o processo, para a gente já levar a solução. Isso é trazer o diferencial na advocacia, né? Já trazer alternativas. Esse é o diferencial. Doutoras, agora lança a pergunta para as duas. Vocês poderiam exemplificar algum tipo de pedido que você já é de costume fazer, solicitar alguma coisa? Vocês estão me entendendo? Eu quero perguntar. Por exemplo, vocês vão entrar com a solicitação, qual tipo de pedido que o advogado deve fazer? Ou é cada caso um caso? Existe... Tá entendendo? Cada caso é um caso. Por isso, da necessidade, como a gente vem sempre falando desde o início, da necessidade de você conhecer o seu cliente. Cada cliente tem uma necessidade específica. Quando ele entra, por exemplo, no sistema penitenciário, a gente precisa saber como ele está. Será que ele está sendo bem tratado? Será que ele está tendo o direito dele à alimentação? Às vezes, direitos básicos, né? A alimentação. Tá, eu tenho direito à alimentação, mas o outro cliente não tem direito à saúde. Ah, mas o outro cliente, por exemplo, a gente foi olhar, ele foi lá no processo de conhecimento, passou bastante tempo preso preventivamente. Mas chegamos lá no processo de execução, não conta a detração. Então, precisamos fazer com que o juiz compute a detração, fazer esse pedido de detração. E aí, cada cliente tem sua peculiaridade. Um ponto importante também é saber para quem fazer o pedido.
Porque sim. a atividade na execução penal, ela não é só judicial. Muitos pedidos podem ser feitos ao diretor da unidade prisional. Então, se eu vou pedir, por exemplo, uma transferência, eu posso fazer diretamente ao diretor. Então, o advogado com a experiência, porque a LEP até fala sobre isso, né? Mas a experiência profissional, ela mostra melhor. E, às vezes, tem erros graves. Eu vou contar um aqui, é importante, porque a falta de conhecimento atrasa a situação do cliente. O que aconteceu? Um advogado, houve um processo de conhecimento desse cliente dele, ele foi condenado, a sentença condenatória transitou em julgado. Quando transita em julgado, não há mais nada que o juiz do conhecimento da culpa, aquele que julgou, possa fazer. Então, eles pedem uma guia de execução penal que vai até o juízo da execução, ela é encaminhada para que seja instaurado, a partir de então, um processo de execução e ali seja pleiteado todos os direitos daquele apenado, porque agora ele está numa outra fase, numa fase de cumprimento de pena. E esse advogado, ele fez o pedido no juízo da culpa. Era um pedido para... Agora eu não me lembro mais, Marise, qual era o pedido? Você sabe o que eu estou falando. Sim, era um pedido de tornozeleira eletrônica, porque ele estava no regime semiaberto e ele queria um pedido de substitutivo, invocando o princípio, a questão de que o indivíduo preso, né, ele precisa estar de convívio com a família, invocando isso. E aí ele acabou pedindo ao juízo de conhecimento. Provavelmente ele vai ouvir uma resposta bem redonda. Que coisa feia, né? Gente, eu morro de vergonha. Mas por que ele vai ouvir essa resposta do juiz? Né? Filho, não é aqui que você tem que fazer o pedido, né? Acabou, eu não tenho mais nada para fazer. O processo já estava até tombado, né? Já existia então, um processo. É um absurdo, gente. E isso é falta de preparo. Aí é um erro, por quê? Se ele tivesse feito o pedido já na execução, mesmo que fosse um pedido errado, porque ele fez pedidos errados, né? Mas isso aí não vem ao caso, mas ainda assim ele ganharia mais tempo, porque o juiz nem deve ter visto ainda a petição, vai indeferir, ele vai ter que fazer um novo pedido na execução. Então, mais um motivo para vocês ficarem de olho e realmente estarem preparados para atuar. Não abraça, eu tenho carteira da OAB, então agora eu posso atuar em penal. Não é assim. A gente está lidando com a liberdade, com o tempo de um indivíduo que está num sistema falido, né? Isso é muito preocupante. Amanda, eu acho que tem uma pergunta bem aqui. Existe DP dentro do presídio, né, professora? Justamente para... Só um minuto. Justamente para uma situação como essa, eu acho que ela quis dizer com relação à questão da má disciplina do preso. Eu acho que a pergunta foi referente a isso. Se existe um DP. Um DP dentro do presídio. Aí vai depender eu acho que DP ela quis falar, que a pessoa quis falar, com relação à questão desse possível PAD, né? Esse processo administrativo disciplinar que é aberto contra o preso. Acho que a pessoa quis falar nesse sentido. DP eu interpretei como distrito policial, não sei. Entendi. Pode ser defensoria pública, né? Porque se a falta disciplinar ela é uma falta grave, é um crime, vamos imaginar que o apenado comete um crime enquanto ele está cumprindo pena. Comete ou é acusado da prática de um crime. Aí o que vai acontecer? Aquela falta disciplinar, suposta falta disciplinar, além de ser falta, é crime. Então, isso vai ser levado para a autoridade policial, se foi um flagrante. Imagina, eu sempre boto essa situação no meu curso. O rapaz é apenado e ele está no regime semiaberto. Então, ele conquistou o direito de trabalhar externamente. É o trabalho extramuros. Então, ele sai da unidade, vai para o seu trabalho. Quando ele está voltando para o trabalho, para a unidade, ele acomete um furto no caminho. Então, essa situação ela é crime e infração disciplinar, porque ele está, mesmo não estando na unidade, ele está cumprindo uma pena. Então, isso vai gerar uma investigação criminal, se ele foi preso em flagrante, a PF, auto de prisão em flagrante, com todas as consequências, e mais tarde ele pode vir a responder um processo criminal, e além disso vai haver também, concomitamente, o PAD,
que é o procedimento administrativo disciplinar. Se ele pode, no final, ser condenado pela infração disciplinar e ainda ser condenado em um outro processo criminal com uma outra pena. Então, independente da situação, o defensor, se não tem advogado particular, tem que ter defensor público. Eu vou falar aqui de novo. Os tribunais superiores adotaram o entendimento de que PAD sem defesa é nulidade, né? Então, deve o quê? Desfazer o reconhecimento da infração disciplinar e todas as consequências dessa infração. Eu não sei se era essa a pergunta. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido mesmo. É porque a pessoa botou só DP, não deu pra gente identificar. Deixa eu ver. É porque pra mim que é um pouco ruim para ver as perguntas. Entendi. Defensoria Pública mesmo, doutora Marisa. A pessoa colocou bem aqui de novo. Enquanto isso, eu queria fazer mais uma pergunta que chegou para mim no Instagram. Resumindo a pergunta, qual a diferença entre permissão de saída e saída temporária? Quer responder, Marisa? Pode responder. Então, existe o seguinte, a permissão para você sair é o seguinte, a permissão ela depende de uma escolta do Estado, de guardas, etc. O apenado, ele perdeu um ente querido. Eu estou dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Ou então, o parente está quase morrendo, né? Na cama de um hospital. Então, aquele apenado, ele tem o direito de sair, né? Que é a permissão de saída, ele sai da unidade para uma determinada atividade. Nesse caso, seria para ir ao funeral ou ir para visitar o parente que está acamado, está quase morrendo. Nesse caso, tem a escolta, vai com ele. É a mesma situação quando eu pedi também, e isso vocês precisam saber, há a possibilidade do próprio apenado ter direito a um exame fora da unidade prisional, dele ir com um médico particular, se ele tem recursos, né? Então, ele pode também ser consultado. No caso desse meu cliente, não era nem um exame grave, não, era óculos, né? Ele estava com um problema e ele foi até um oftalmologista. Como isso é feito? Mediante escolta. Então, é a permissão. Ele tem a permissão de deixar a unidade para aquela atividade específica e depois voltar. A saída temporária, ela já é para, por exemplo, a visita periódica ao lar, esse é um exemplo, ou para estudar. Então, os apenados, eles ficam muito felizes quando eles vão para o regime semiaberto. Por quê? Porque eles sabem que há essa possibilidade deles passarem alguns dias, são as saidinhas, né, que chamam vulgarmente de fim de ano, por exemplo. Então, a possibilidade do apenado sair para, nas datas comemorativas, ficar alguns dias com os familiares. A famosa VPL, visita periódica ao lar, ou visita periódica à família, alguns chamam de VPF. Nesse caso, não há escolta. Aí há uma confiança maior do Estado, que deixa que aquele apenado saia da unidade, vá visitar os seus parentes e depois retorne. Não sei se eu consegui explicar basicamente, mas é por aí. Geralmente, o próprio tribunal, só para complementar, geralmente o próprio tribunal, ele já fixa essas datas dessas saídas temporárias. Dia das Mães, Semanas Santas, Dia dos Pais, Dia das Crianças, eles já deixam como se fosse uma espécie de calendário durante todo o ano. E aí é importante a gente, como advogado, ficar atento a essas datas para você pleitear um pouco antes, porque precisa observar até com relação à questão de datas, né? Para você não pleitear muito em cima e o juiz ficar impossibilitado de verificar a situação do seu cliente e assim deferir a medida. Isso é importante com qualquer direito, viu? Isso. Deixa eu só complementar o que a doutora Marisa está falando, que isso é importante. Tranquilo. Porque às vezes, desculpa, mas é porque a gente precisa destacar isso. Não, nós estamos aqui, eu estou falando. Então, o que acontece é que às vezes o advogado vê, o meu cliente já era para ter progredido e não progrediu, então vou fazer o pedido agora. Existe toda uma tramitação que vai desde o momento em que você faz o pedido até o momento em que ele é efetivamente atendido. E é uma tramitação burocrática, ou seja, uma loucura em tempos de pandemia, nada anda direito, é um absurdo, você chega a ficar revoltado. Então, se você está vendo que está chegando o momento,
Você precisa de uma estratégia, de um plano de ação, para que o seu cliente fique realmente, tenha o direito atendido o mais rápido possível. Até isso a gente é responsável, de ficar acompanhando, entendeu? Doutoras, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente encerra. A gente já está com mais de 1 hora de live. Olha aí, a conversa foi tão boa que... Seguinte, com relação a essas saídas, né, dos presos, elas beneficiam o preso quando o advogado vai fazer um pedido, por exemplo, excelência, o meu cliente saiu na data tal, na data tal, na data tal, e voltou. Isso mostra que o meu cliente queria sim cumprir a sua pena com o Estado e que ele já tem direito a uma possível liberdade, enfim, algum pedido que possa beneficiá-lo. Essas saídas, elas beneficiam o apenado nos pedidos que os advogados fazem ao juízo? Quer responder, Marisa? Pode falar. Tá. Então, na verdade, há sim, porque o que ocorre? Como eu falei para vocês, geralmente o apenado ele começa, quando a pena é alta, no regime fechado. E aí, aos poucos, ele começa com um bom comportamento ali dentro, estudando, trabalhando, ele vai ganhando gradativamente a confiança. A partir do momento em que ele conquista a VPL, que é a visita periódica ao lar, e ele cumpre todas as condições, sai, não faz nenhuma besteira, porque ele é orientado antes de sair. Ele sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. E quando ele cumpre isso, é um voto maior ainda de confiança. Isso tudo fica consignado. E aí, como fica constando no atestado dele, né, na conduta dele, ele vai conquistando também os outros direitos e tudo vai se antecipando. Então, é muito importante, sim, né? É diferente de que a gente sabe que acontece também, o apenado quando ele tem a VPL deferida e ele foge. Aí é o contrário. Aí a fuga, ele vai incorrer em infração disciplinar e quando ele é recapturado, tem todo aquele procedimento de PAD, de aplicar uma sanção. Então, é muito importante que o apenado tenha consciência disso, que o comportamento dele é essencial. Inclusive, alguns são levados para o RDD, que é o que é mais temido, que é o regime disciplinar diferenciado, que é desumano, né? A pessoa fica privada de contato, de tudo. É muito complicado, entendeu? Doutoras, eu queria convidá-las a fazer suas considerações finais, que a gente já passou aqui bastante tempo, mais de 1 hora, estamos com 1 hora e vai mais ou menos 1 hora e 20 minutos já de live. Acredito. Caramba, a gente muito fala bom, demais, né, Lucas? Mas é bom demais, eu gosto. Doutora Roberta. A gente nem percebeu o tempo passando. Pois é, o pessoal está comentando aqui, eu quero a bolsa, não sei se vocês estão acompanhando aí nos comentários. Então, como é que vai ser o nosso você que vai me dizer, Lucas, eu tenho aqui um aplicativo que eu acho que a maioria já deve conhecer, que é o Sorteio Grama. Eu estou olhando aqui para o meu computador. E como funciona? Eu tenho que colocar o link onde as pessoas, porque eu tinha dito o seguinte, que as pessoas iam se cadastrar, né, dizerem os seus nomes, registrar lá nos comentários que queriam a bolsa. Então, eu não sei se eu dou um tempo... O que eu faço? Eu dou um tempo maior e faço o sorteio e divulgo amanhã, para elas irem até, de novo, o meu link, o meu post e colocarem? Ou eu faço o sorteio agora com quem já está lá? Não sei. Você que... Na minha opinião, a senhora daria um prazo maior. Porque tem muita gente que estava na live que não estava sabendo do sorteio também. Então acaba que dá mais tempo para a gente divulgar mais. Deixa eu explicar, então. Para o pessoal que está me assistindo. Primeiro, agradecer pelo carinho, pela confiança e pela paciência de ouvir essa professora. Além de advogada, professora, eu falo demais mesmo. Mas se vocês quiserem serem sorteados, concorrerem a essa bolsa, é um treinamento de prática penal que eu chamo do criminalista na execução penal. Então, tudo aquilo que a gente falou, eu e a doutora Marisa aqui na live, sobre saber atender o cliente, saber identificar os seus direitos, como fazer isso na prática, como interpretar corretamente o CEU, que é o Sistema de Execução Unificada, tudo isso eu ensino no treinamento. A gente trabalha oratória, redação de peças, saber fazer os pedidos para os diretores de presídio, judiciais, interpreta a execução penal com base nos princípios, nos fundamentos. É um treinamento completo. Quem quiser concorrer, vai lá no meu canal, que é Roberta Renault. Acho que as pessoas não vão saber escrever isso.
Mas tem a divulgação, Eu, né? eu vou deixar nos stories aqui, vou deixar, acho que tá no feed também, né, Amanda? Foi postado alguma coisa? No meu perfil eu divulguei hoje à tarde, tá nos meus stories. Um do Lucas também, ele foi nos stories. Eu vou divulgar nos E a stories, pessoa gente. Aí vai vocês direto, acompanham a lá. pessoa Vou deixar o arroba da vai doutora direto pra Roberta você. lá. Aliás, eu vou deixar a Meu nome- publicação, doutor. Vou deixar a sua Meu nome- publicação nos meus stories. Aí fica Meu nome melhor é o pessoal difícil. acompanhar. Meu nome é muito realmente. difícil. Fala Renault, mas se escreve diferente. Então, Eu não me arrisco em pronunciar, só digo doutora Roberta, que é mais fácil. mas tem lá uma postagem que eu falo sobre a bolsa e peço para deixar registrado. Então, ali já tem vários colegas que já colocaram. Aí a gente pode dar uma oportunidade. Vocês acham até quando? Até amanhã? Que horário? Fala aí para mim. Pode ser amanhã à noite, né? Mesmo horário da live, às 20h30, pode ser? Dá mais 24 horas amanhã às 8h30, se a senhora tiver disponibilidade nesse horário. Tá, aí eu faço um sorteio ao vivo e a cores. Eu só não sei como é que eu vou divulgar a tela aqui, mas eu vou ter que fazer o sorteio e o resultado eu divulgo para o pessoal, né? E se por acaso... Você pode até tentar tirar uma foto do ganhador e divulgar nos stories, aí manda pra gente que a gente divulga também. Ah, então tá bom. Vou fazer isso. Então, até amanhã, até às 20h30, vocês podem, então, ir lá no meu feed, colocar o nome de vocês. E eu faço o sorteio e aí eu entro em contato, com muito carinho. Viu? Perfeito. Pronto. Vai dar certo. Doutora Roberta, doutora Marisa, eu queria muito agradecê-las por ter topado participar com a gente dessa live e mostrar a importância do advogado na execução penal, mostrar que o preso, mesmo lá dentro de um presídio, ele tem direitos, no qual existe uma lei que tem que ser cumprida à risca, independente de qualquer coisa. Não, agradeço muito. E, doutora Roberta, de agora, já estou convidando você para vir ao Piauí, olha só, ter uma das nossas palestrantes para o nosso próximo CPCJU. A gente tem um evento aqui, né, que é o Congresso Piauiense de Ciências Jurídicas e Aplicadas. A gente já fez a primeira edição em 2019, como a Amanda falou, e eu já tinha falado várias vezes com a Marisa, na oportunidade a gente traz a doutora Roberta para cá, para ser uma das nossas palestrantes. Então, de agora, já estou lançando o convite para você vir ao Piauí ser uma das nossas palestrantes no próximo CPCJU. Você topa? Nossa, vai ser uma honra muito grande participar desse evento. E eu quero parabenizar vocês, não só por tudo que vocês estão fazendo e ajudando vários colegas, mas pelo enriquecimento, né? É importante um acadêmico de direito, sei que vocês já estão se formando, mas muitos não têm essa consciência. Então, além de estarem aprendendo, estão compartilhando com outros colegas. E isso não tem preço, porque, infelizmente, alguns advogados, eles guardam as informações, né? Eles não gostam de compartilhar. E, na verdade, tem espaço para todo mundo, né? O que a gente tem que fazer é buscar excelência. Muito obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz com a live de hoje. Eu que agradeço. Amanda, alguma coisa? Queria somente agradecer mesmo. Foi uma live muito produtiva, de grande enriquecimento, né? Passou tão rápido, a gente passou aqui quase 1h30 conversando, sem perceber que o tempo estava passando. Obrigada, doutora Roberta, pelas informações, pelo conhecimento, né? Doutora Marisa, obrigada por estar conosco desde a primeira semana ex-nunc, desde fevereiro de 2018. Né? Muito obrigada. Contem sempre conosco. Doutora Roberta, lhe espera aqui no nosso segundo CPCJU. Deixa comigo. Obrigada, gente. Deixa eu fazer minhas considerações com relação à doutora Marisa. Minha amiga, muito obrigado também, tá, por ter topado, por ter aceito, por ter trazido para as nossas vidas uma pessoa como a doutora Roberta, que tem um conhecimento assim enorme, no qual está compartilhando com a gente, vai compartilhar mais e mais, tenho certeza, viu? A doutora Marisa é uma pessoa que, assim, através de um congresso, né, de uma semana jurídica que a gente realizou na faculdade, fez uma boa amizade que está aí até hoje, né? Nossa amizade, além do mundo da advocacia aí, do mundo do direito, é amizade para se reunir, para conversar, para bater papo, né, Marisa? Para ir à praia, dizer, embora para a praia, embora. Com certeza. E agradeço muito, e estamos aí, como diria o Pablo Marçal, né? Estamos juntos até depois do fim. Até depois do fim. Nós vamos só tirar um print. Vamos tirar um print. Bora. Olha, pera, deixa eu me ajeitar.
Eu tive doente, aí minha aparência não tá muito boa. Eu tirei a minha. Gente, Depois você me envia, Marisa. Manda pra gente depois. beijo. Obrigadão, Boa noite, doutoras. gente. Muito, muito obrigada. Beijo grande para vocês. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, brigadão por ter comparecido aqui na nossa live, tá? E não esqueçam de ir lá no Instagram da doutora Roberta, eu vou deixar nos stories aí para vocês e verem a postagem, a publicação que está aí falando com relação à questão do sorteio, tá bom? Vejam lá, compartilhe com a gente essa live, tá bom? Obrigadão, gente. Boa noite.